Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Ordem particular, para que haja um equilíbrio fluídico entre as pessoas, né? Então, vamos começar. O tema hoje é um tema que pode dizer o que é que isso tem de espiritismo na vida da gente. As pessoas podem perguntar o que é que isso tem a ver com doutrina espírita. Mas quem conhece a codificação espírita, quem conhece o Pentateuco, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, em várias partes, nós vamos ser convidados a nos autoconhecermos, as passagens de Jesus de meditação no deserto, que ele precisava meditar, a questão do sentir, para que a gente compreenda o que está acontecendo com a gente, e a ação, porque sentir sem agir é obsessão, tá? Então, por que se conhecer, né? Por que conhecer? A primeira coisa é conhecer a si. Nós vivemos em uma ilusão muito grande, né? Porque a gente vive na primeira camada que a psicanálise chama, que é a primeira casca da cebola. Então, o que é essa primeira casca? São as máscaras. E o que são máscaras? São comportamentos para ser aceito onde estivermos. Então, para a gente ser aceito, a gente adquire um comportamento. Só que essas máscaras, elas vão de mão dadas com as nossas sombras. Sombras é tudo aquilo que a gente não aceita na gente e que a gente vai usar de máscara. E qual é a forma de sobreviver, né? A primeira forma de sobreviver é: eu me conheço, eu vivo de máscaras, eu rejeito a minha sombra. Sim, 99% das pessoas agem assim. E elas acham que se conhecem, mas elas não se conhecem. Elas sempre vão criar dilematizações diante daquilo que incomoda a elas, querendo que quem está fora os salve. Isso está muito comum, né? Muito comum hoje na sociedade, porque nós temos hoje uma sombra que é: eu tenho que ser feliz a qualquer custo. E se eu não estou feliz, eu não olho para dentro. Eu imediatamente vou usar uma máscara para mostrar que eu estou bem. E com isso eu dificulto o meu autoconhecimento e gero sofrimento. Então, conhecer a si e conhecer o outro, porque o outro também tem sombra, o outro também tem máscaras e o outro também sofre. Então, são dois sofredores.
aquele que vai usar de comportamentos para ser amado e ser aceito, e o outro que também vai usar de comportamentos para ser amado e ser aceito. Mas a gente não busca a causa disso. E vocês vão entender por que a gente não busca a causa disso, né? Então, se a gente não se conhece, a gente não conhece o outro, a gente precisa ter consciência. Então, a primeira camada que qualquer psicanalista conhece, não importa que seja adleriano, reichiano, freudiano, junguiano, é a primeira camada da cebola. Quem conhece a cebola do Outback aqui? Toda. Então, aquelas primeiras camadas são máscaras, sombras e comportamentos para ser aceito. A gente depois vai entender por causa disso. E a segunda camada, sentimentos e emoções. Então, o que é que eu faço? Eu não quero sentir, não quero ter emoções. E eu enrijeço o meu corpo e a minha mente. Se eu não quero sentir, nem quero que outros vejam os meus sentimentos, eu reforço a minha máscara. Tá claro isso? Alguma dúvida disso? Então eu vou reforçar. Mireia, você tá bem? Tô ótima. Né? E nós espíritas, que a gente vem com um objetivo, que é o processo da evolução, a gente precisa olhar para dentro. Para combater o quê? Orgulho, vaidade e egoísmo. E as máscaras, elas vão ser utilizadas para driblar isso. Então, se eu sou muito egoísta, eu sou uma pessoa muito ingrata. Eu não reconheço nada do que fazem comigo. Além de ser ingrata, eu sou uma pessoa que eu não estou muito preocupado com o problema do outro. Eu não tenho empatia nem alteridade. Se eu sou orgulhoso, eu não dou o braço a torcer. Então eu não aceito ajuda e nem peço ajuda. E eu quero sempre mostrar que eu sou melhor do que os outros. Né? E se eu sou vaidoso, eu construí 2 tipos de narcisismo. O primário e o secundário. O primário é na primeira infância, o secundário é na fase adulta. E o que é que isso representa? Representa que as máscaras estão mais fortes, que eu realmente não sinto nada, a não ser algumas sensações corporais que me geram muito incômodo. A angústia é uma delas, a ansiedade é uma delas e a tristeza é uma delas. Tá muito difícil ou tá dando para entender? Eu tô na primeira camada e na segunda camada da cebola, né? Mas eu preciso ter conhecimento, né? Eu tenho a consciência que tem registrado todas as leis de Deus e essa consciência não é ativada. Ela não pode ser ativada. Porque com tanta máscara que a gente usa, com a auto-mentira, né? A gente não consegue acionar. Então, é eternamente ansiedade, angústia e tristeza, ansiedade, angústia e tristeza, de uma forma infinita. Mas a gente é espírita, né? Então, tem alguma coisa que não está batendo. Por que eu não tenho serenidade? Por que eu não tenho paz interior? Por que eu não transmito isso para as pessoas? Porque o que eu transmito para as pessoas é sempre algo que é falso, não é verdadeiro. Então, ter conhecimento, no caso dos espíritas, falando-se de conhecer, primeiro é conhecer a codificação espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e obras, né? Que são as obras que foram realizadas depois pelos precursores da doutrina espírita, como Leon Denis, que tem um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor,
que eu usei esse livro para a gente estudar hoje aqui, tá? Mas, às vezes, ter conhecimento não faz com que a gente tire nossas máscaras, não faz com que a gente deixe de ter angústia, tristeza. Então tem alguma coisa errada, né? Porque a gente conhece a codificação, estuda a codificação, mas a gente não consegue sair desse lugar dos tropeços, né? E falta um conhecimento de si mesmo. Eu acho muito interessante. Eu estou relendo as obras todas de Freud, né? Estou estudando as obras dele. Tem uma parte que Freud diz uma coisa fantástica no mal-estar da sociedade. Ele diz: nós vivemos de cultura e vivemos de civilização. O ser humano não quer civilização, não quer civilidade, só quer cultura. Então, toda a cultura que está na moda, ele não quer ficar fora disso. Mas se ele procurar a civilidade, ele vai ter que mudar. Então, o mal-estar da civilização está dentro de nós, né? E a gente não para pensar sobre isso. Olha a outra, é preciso pensar. Então, quem estudou filosofia, né, eu começava todas as minhas aulas no curso de administração, que eu ensinei filosofia, voltada para a administração, eu dizia: você é um ser que pensa. E como um ser que pensa, você usa de racionalidade, né? A racionalidade é a forma como você pensa, e a razão é a medida que. Então, todas as vezes que eu vou estudar um assunto, ou que eu vou refletir sobre alguma coisa, eu tenho que usar minha racionalidade. Mas não a racionalidade da inflexibilidade. É a racionalidade que é medida. A medida que? Qual é a medida que eu uso para estudar a doutrina espírita? Qual é a medida que eu uso para ler um artigo científico? Qual é a medida que eu uso para tomar uma decisão na minha vida? Então, eu preciso pensar e compreender. Não adianta só pensar. Eu preciso compreender aquilo que eu estou pensando. Porque se eu tenho raiva de alguém, eu preciso compreender de onde vem isso. Qual a causa disso? Ah, mas foi porque fulano me fez mal. Porque fulano falou alguma coisa assim. Mas tudo aquilo que te incomoda, você se torna refém. A melhor forma de você compreender o outro é saber que ele ainda vive de máscaras, né? Que ele vive na condição de querer ser salvo. Ele vive na condição de querer mostrar o que ele não é. Vocês vão ver por que isso. Mas ele não se apercebe dessa forma. Ele não se vê dessa forma. Ele acha que está fazendo tudo certo. Mas a angústia continua. A tristeza continua. A ansiedade continua. E a pessoa não consegue ir à causa de, né? E quando você passa a compreender, você tem que internalizar. Se você não internaliza os ensinamentos de Jesus, que é uma ferramenta maravilhosa para você retirar as máscaras e entrar em contato com a sua essência divina. Eu falei da primeira camada da cebola, que são o quê? Os mecanismos de defesa que nós utilizamos. Máscara, né? Então a gente vai se defendendo do mundo colocando máscaras. Por que que a gente faz isso? Porque a gente não aceita a nossa sombra. Aí a gente vai para a segunda camada da cebola. Eu sentindo raiva? Não, eu não estou com raiva nenhuma. Por quê? A pessoa que fez isso comigo, eu não merecia. Eu disse assim, mas você está com raiva? Não, eu não estou com raiva. Eu estou com pena. Você está mentindo. Você está negando um sentimento.
E todas as vezes que você nega um sentimento, você está negando a sua essência divina, que é a última camada que Reich, né, chama de self, corpo, espírito e essência divina. Para eu chegar até isso é um caminho muito longo. Então tem gente que chega no processo psicoterapêutico e diz, eu quero resolver isso. Né? Tudo bem, você quer resolver. Mas você está pronta para resolver? Você está pronta para tirar a máscara? Você está pronta para entrar em contato com a sua sombra? Você está pronta para analisar suas emoções, seus comportamentos repetitivos, seus hábitos viciantes? Porque se você não está pronta, não vai ter nenhum psicólogo que vai resolver seu problema. E ainda tem uma questão do conhece-te a ti mesmo, que é a questão medicamentosa. Porque a angústia vai ser recorrente, a tristeza vai ser recorrente, a ansiedade vai ser recorrente. Você vai tomar um remedinho, mas o problema continua lá. Então não é a medicação que vai resolver. Então existem famílias muito tóxicas. Elas mantêm o doente na família. Porque ter um doente na família esconde quem a gente é. É duro isso, né? Não é duro isso? É muito duro. Porque você tem na família alguém que é depositário das máscaras, das sombras, das emoções destrutivas e tóxicas. E essa pessoa adoece. E quando essa pessoa adoece, vai tomar remédio. Ótimo. Porque vai tomar remédio e vai ficar doente sempre. Por isso que Caligari, né, que faleceu, um grande psicanalista italiano, que faleceu nos Estados Unidos, ele dizia assim, como é bom ter um doente na família para esconder os nossos podres. Isso é forte, né? É muito forte isso. Bem, para internalizar, meu convite é meditar. Tá? A meditação é de origem chinesa, datada de 1500 anos, na filosofia Vedanta, 500, 600 anos antes de Cristo. O que é que essa meditação faz? Ela busca clareza mental através de focar sua mente. Eu não consigo meditar. Você está no mecanismo de defesa de não focar a sua mente. Porque você continuar doente, você vai ter a atenção das pessoas. Coitadinha. E existe também o hábito e o vício da ansiedade. Existe também o vício da tristeza. Tem pessoas viciadas em tristeza. Quando você convida alguém para sair da tristeza, você tem que perguntar à pessoa se ela realmente quer sair da tristeza. Porque se ela não quiser, ela vai continuar na tristeza, porque se torna um hábito, como beber, como fumar, como comer. Então a gente tem que ter essa consciência mínima, como espírita. Porque muita gente vem para a classe espírita para buscar a cura, achando que tudo é obsessor. Não, obsessor não pula muro. Ele vai justamente se ligar a você através das vulnerabilidades. Tá? Existem várias técnicas de meditação. A budista, a Hatha Yoga, a guiada, a transcendental. O que acontece quando meditamos? Passamos a dar atenção ao nosso interior, acalmando os pensamentos. Como a abordagem que eu trabalho lida muito com meditação, eu atendi essa semana um paciente meu. Ele tem transtorno de ansiedade generalizada, mas ele está vivendo um momento de muitas mudanças. A ele eu disse assim, agora vamos meditar. Ele, não, eu não quero. Eu disse, por quê? Porque eu estou ativo. Eu estou resolvendo tudo meu nesse lugar onde eu estou.
Eu disse, sim, mas você está tomando o quê? Ele disse, eu estou tomando Rivotril para ansiedade, eu estou tomando, o que foi que ele me falou, Miré? Luvox para depressão, e estou tomando, esqueci, o remédio para dormir, que é um alucinógeno. Eu disse, mas você não quer meditar para acalmar sua mente? Aí ele disse, não, eu estou bem. Eu vou forçar ele a meditar? Não. Não vou forçar. Porque as pessoas estão viciadas também a isso. Então elas não saem desse lugar. Está tomando 3 remédios. Como é o nome do remédio para dormir que eu esqueci? Zobten. Zobten. Então a pessoa está tomando 3 remédios. Luvox, Rivotril e Zobten. Então não precisa mais meditar. E aí eu perguntei, você vai tomar esse remédio para o resto da sua vida? Não sei. Ali, para mim, é um diagnóstico de vício. A pessoa está viciada na droga, como pode ser uma cannabis, uma cocaína, um êxtase. A pessoa está viciada. Por isso que não se pode tomar remédio sem fazer terapia. E aí tem as meditações mágicas, que é o Mindfulness, que agora está na moda, tá? Eu prefiro ficar com as meditações que têm tradição e que vai exigir do indivíduo uma contemplação do self, que é a última camada da nossa personalidade. Dá para vocês entenderem isso? Tá difícil entender? Tem como você explicar essa terapia que você comentou aí? Como? Tem como você comentar esse tipo de terapia que está na moda? Que eu não entendi. Não, é uma meditação, né? Uma meditação criada assim, que vem da cognitiva comportamental e que é rápida. Tudo que vem rápido, sai rápido. Eu acredito nas coisas que são construídas, efetivamente construídas, tá? Porque eu me construo assim. 47 anos de doutrina espírita, eu estou me construindo como espírito. Não é da noite para o dia, não foi mágica. Não foi mágico. Como minha live de quinta-feira, uma pessoa disse assim, nossa, como você é uma pessoa serena, calma. Eu não quis responder a ela, né? Mas minha vontade era dizer, olha, eu respirei muito antes de fazer a live, né? Mas venci, não foi, Marquinhos? Meditei, passei 30 minutos meditando e eu acho que foi a minha melhor live. Porque eu fiz a meditação. Que antes, meu companheiro de live chegava e a gente conversava, trocava. Agora não. Ele disse, não vou, veio o medo. Mas eu disse, eu posso, eu tenho condições. Fui meditar e recebi nota 10. Então, é isso que a gente precisa num processo de construção psicológica. Se respeitar e se dar tempo. Coisa que a gente hoje não quer. Ok? Para meditar e acalmar o pensamento, aí é que vem a questão. É necessário sentir. Nós não fomos educados para sentir. Pelo contrário, a nossa educação foi voltada a engolir o choro, agora não é hora de chorar, se componha que você está na casa de sua tia, você vai ficar de castigo porque você disse que eu era tal coisa. Então, nós fomos educados desta forma. Eu estava com meus netos, a minha relação com meus netos é bem psicanalítica. Bem psicanalítica. Porque eu aproveito com eles o que eu não pude fazer com as minhas filhas, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, ontem eu fui para o jogo do Bahia, né? E o Bahia estava ganhando lá, e uma maravilhosa, aí toma um gol. Toma um gol, e eu achei muito bonitinho quando ele chegou para mim
Ele não estava muito bem, estava enjoadinho, estava com diarreia, já chegou assim de São Paulo. Aí ele chegou para mim e fez: vó, não pode ganhar sempre, né? Claro. Aprenda isso. Não pode ganhar sempre. Mas você pode torcer para que da próxima vez ele ganhe. Então a minha relação é muito assim. Ele dormiu lá em casa, não estava sentindo bem, e nós conversamos muitas outras coisas, né? E o que eu postei sobre ele, né, é verdadeiro. É o verdadeiro amor. Ali é o verdadeiro amor. Porque é sincero, não tem interesse. Porque as relações afetivas, elas estão adoecidas, porque você se relaciona pela utilidade e você se vincula pelas vulnerabilidades. Então, se eu preciso de um amigo que entende de alguma coisa, eu vou lá, trato ele bem para conseguir. Não é isso que a doutrina espírita ensina para a gente. A gente não deve se relacionar pela utilidade. A gente deve se relacionar pelo sentimento. Mas como nós não fomos educados a isso, a gente, até para se relacionar, usa máscara. Eu acho muito legal de Padre Fábio de Mello, quando ele diz assim: o verdadeiro amor, ele só acontece quando o outro perde a utilidade para você. Isso é muito forte. Porque o outro vai sempre se relacionar com o medo de ser abandonado, com o medo da rejeição, né, com o medo da exclusão, a questão de querer ser validado. Então se relaciona assim. Se a minha amiga fica: você é linda, você é maravilhosa, você é isso, aquilo faz bem para mim, aquilo é a utilidade dela para mim. Mas temos que aprender a sentir, porque senão não vão cair as máscaras. E a nossa sombra vai ser cada vez mais rejeitada por nós. Vocês sabem o que é sombra? Perfeito. Pode falar, Marcos. É aquilo que a gente tem dentro, mas a gente se recusa a ver. Não quer ver. E como a gente não quer ver, a gente usa máscara e sempre se relaciona pela utilidade, né? Então, a melhor coisa que aconteceu foi o não que eu recebi quinta-feira de um amigo. Porque Salto Mello diz uma coisa que eu amo. Ele diz assim: a gente tem que se ferrar mesmo. A gente tem que ouvir não mesmo. Que ele adora psicanálise, né? Ele diz, ele e Sandy Júnior, quer dizer, Sandy, da dupla, diz que se a psicanálise, se a psicóloga der alta, ele não se dá alta. Então, Salto Mello, ele fez por muito tempo terapia, que é um programa. E ele tem um depoimento lindíssimo, que ele fala assim: a gente tem que se ferrar mesmo. A gente tem que sofrer. A gente tem que passar por muita dificuldade, senão a gente não vai se ver. Porque a gente tem um vício de mostrar o que não é. A gente tem um vício de mostrar que está tudo bem, maravilhoso, mas não olha para dentro. De vez em quando eu ponho ele lá no meu story, quem me segue, aliás, modéstia inclusa, meu story é muito bom, né? O meu Instagram é muito bom, porque eu boto as pessoas para pensar. Hoje mesmo eu botei uma palestra lá de Rossando Kinser, que ele diz a regra de ser feliz o tempo inteiro. Botei Karnal hoje falando sobre o poder, a microfísica do poder de Michel Foucault. Botei Mário Sérgio Cortella hoje também, dizendo: com tantos ânimos ressaltados, as pessoas estão se destruindo por causa de duas pessoas? Se você sabe quem vai votar, você não precisa brigar com ninguém. E não é óbvio isso? Mas às vezes o óbvio não é visto. Ele não é escutado, porque a gente não pensa. Tá? Então, sentir é uma resposta emocional, normal e necessária à nossa vida.
ao nosso desenvolvimento. Sentir é uma resposta emocional normal. Repetir aqui, com erro. O que aconteceu conosco, gente? Ao se ocultar frente a alguma situação de mágoa, decepção, ou até mesmo de felicidade para não machucar o outro, ou expormos nossa fragilidade, deixamos de partilhar como nos sentimos e viver de fato em nossa vida. A fofoca é assim. A fofoca nasce disso. Eu digo alguma coisa e minha irmã ali se magoa comigo. Ao invés dela chegar para mim e expor o sentimento, ela vai para o outro colega e diz: você viu o que Mireia fez? Aí quem tem alguém mais perto, vi, foi terrível. E é assim que nasce a fofoca. E por que nós não conseguimos falar sobre mágoas, decepções? Porque a gente tem a máscara de querer ser amado. A gente tem a máscara do perfeito. A gente tem a máscara de que é muito legal, é muito amado. E eu brinco muito com meus pacientes que eu digo assim: nossa, vocês estão sempre competindo com Deus. Deus que é perfeito, nós não. Enquanto a gente não sair desse lugar, a gente vai querer mostrar o que a gente não é. Tá? E por que evito sentir? O ato de sentir pode ser difícil, seja por uma timidez, insegurança, vulnerabilidade, até uma dificuldade de se relacionar. Faz com que sua vida sofra com grandes impactos, a ponto de afetar em como você enxerga o mundo ao seu redor. Quanto mais escondo os sentimentos, me torno insensível. Tem pessoas que não têm um pingo de alteridade. Não tem um pingo de empatia. Anda na máscara. É incapaz de chegar para a pessoa para dizer: poxa, eu sei que você está sofrendo, mas eu não vou te salvar. Mas o que eu posso te ajudar? E aí começam as neuroses da família de consanguinidade. As inversões dos lugares. Né? Porque eu só posso amar quem é de sangue. Que contradiz completamente a família espiritual. Se nós pensarmos o tempo que a gente convive, e se não existe nenhum pingo de sentimento entre as pessoas aqui desta casa, estamos doentes. Adoecemos completamente. E a doença é responsabilidade de cada um. Não fui eu que adoeci Marcos. Foi ele que adoeceu. E aí o que é que eu faço? Eu vou por remédio. Eu estou muito ansiosa, eu vou por frontal, eu vou por Rivotril. Eu estou muito triste, eu vou tomar um antidepressivo. Porque a pessoa não quer sentir. Ela não quer sentir tristeza. Mas faz parte. E esses sentimentos primitivos, como raiva, ódio, tristeza e até o amor, estão aqui, ó, no primeiro cérebro, o cérebro reptiliano. Quando a gente era da caverna e a gente, inclusive o medo também, a gente se defendia um do outro, porque não existia relação entre o outro. Mas por que a gente guarda até hoje, depois de termos um cérebro emocional e um cérebro cognitivo? Por que a gente tem reminiscências tão fortes ainda desse cérebro primitivo? Porque nós somos viciados nisso. Então, para você sair desse lugar, você tem que reconhecer que você tem as emoções. Que você tem mágoa, que você tem dificuldade de perdoar, entendeu? Que você não está com vontade de falar com a pessoa. Mas aí é que entra a doutrina espírita. A gente vai falar isso depois. Como foi que eu consegui minha autenticidade? Trabalhando com desobsessão há 47 anos. Porque eu aprendi
que se você omitir ou mentir, você destrambelha todos os médiuns. Todos. Eu encontrei um colega aqui na quarta-feira, mas eu acordei péssima. Sou médium de desobsessão há 47 anos. Passei mal. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Cheguei para esse meu colega e disse: eu estou sentindo isso, isso e isso. Ele disse: fique tranquila que depois de sexta-feira vai acabar. Mas e eu até sexta-feira? E Kiko? E Kiko? O que eu tenho que aguentar até sexta-feira? É só responsabilidade minha ou isso deveria ter sido distribuído no grupo? Mas a quem muito é dado, a muito será cobrado. É como Jesus fala sobre os talentos. A parábola dos talentos. Deu a um, ele cavou e escondeu o dinheiro. Deu a dois, trouxe o dobro. Deu o outro, conseguiu só duplicar. Mas eu não estou pensando isso. Eu não estou pensando isso. Eu estou pensando em mim porque eu sou egoísta. Então eu, como espírita, eu não estou exercendo a solidariedade, o amor, a justiça e a caridade. Aí depois, acontece um problema com vocês. Vocês acham que é o obsessor? Não. É a própria consciência. É a própria consciência que vai cobrar. Aí vem a culpa, vem a depressão, vem vontade de largar o trabalho. E a gente tem que ter essa consciência, né? Então, como agir diante disso que eu falei? Quando não me permito conhecer, meditar e sentir, né? Quando vivenciamos essa situação, temos um grande problema. Acabamos inibindo essa etapa de compreender essas emoções. Precisamos, antes de tudo, nos conhecer e sentir para que possamos entrar em um processo de aceitação. Fatores estes importantes para lidarmos com as questões da vida e assim ter força para enfrentar nossos medos e dúvidas, ficando mais preparados para um desafio ou promover mudanças em nossas vidas. Gente, a finalidade de um espírito encarnado é evoluir. A evolução está no combate do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que a gente só consegue isso estudando Jesus e praticando. E combatendo o materialismo. Quantos de nós somos viciados em dinheiro? Dinheiro é tudo. Se a pessoa pensar que o dinheiro vai acabar, eu acho que a gente pensa até em se matar. Mas a gente não analisa os supérfluos. A gente não analisa como está a nossa vida. Então eu tenho que viajar todo ano. Eu tenho que trocar de carro a cada 3 anos. Eu tenho que redecorar minha casa a cada tanto tempo. Eu não consigo aceitar o que eu tenho. Então eu estou sempre criando para a minha vida processos neuróticos. Já aconteceu? Não, acho que com vocês nunca aconteceu isso, né? Isso é coisa minha, assim, que é maluquice da minha cabeça, né? E a gente não para pensar, eu tenho uma calça, uma camisa, tal, mas eu tenho que comprar roupa. Todo mês eu tenho que comprar um sapato. Todo mês eu tenho que, sei lá, mudar meu celular. Eu mudei agora meu celular, ele estava com 5 anos, porque um hack entrou e destruiu memória, fez miséria dentro do meu celular.
Mas se não tivesse acontecido isso, ele ficaria mais uns 3 anos comigo. Por que somos tão apegados ao exterior? Porque somos materialistas. E a gente tem tanto medo de não ter dinheiro e de perder, que a gente desenvolve. Ana Beatriz fala isso muito bem, deve ter algumas lives dela. Quando ela diz que o obsessivo compulsivo é o que tem medo de perder tudo. Então ele desenvolve uma ansiedade crônica de tal ponto que ele tem que preencher os vazios de alguma forma. Com roupa, com comida, com bebida, com cigarro. E a sociedade está assim. Hoje, Rossandro, na live dele, disse: eu estou preocupado. A sociedade está completamente psicótica. Rossandro falou isso na live dele hoje, às 10 horas da manhã. As pessoas só estão pensando em ser felizes e estão fazendo tudo para ser felizes. Pelo dia material e não pelo dia espiritual. Mas as doenças estão aparecendo gravemente. E as pessoas não estão procurando psicólogos, estão procurando psiquiatras ou fórmulas mágicas. Está lá na live dele, assistam, muito legal, tá no meu story, fazendo propaganda aí. Consequências de não seguir esse roteiro que eu falei, né? Entender o que seja fidelidade, quebra de confiança. Bem, a doutrina espírita é uma doutrina simples, com um nível de conteúdo reflexivo altíssimo, onde você tem que pensar, refletir, questionar e compreender tudo o que eu falei. No momento que você não é fiel à doutrina, em termos de postulados de mediunidade, né, da ciência e da filosofia, você também não é fiel ao Evangelho. E quando você se distancia disso, aí você adoece. Você chega aqui só para tomar passe, agora a gente não está distribuindo água fluidificada, e para desobsessão. Né? Só isso. Eu acumulei um monte de pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, atitudes tóxicas. Aí eu venho para o centro espírita e largo aqui. Então as casas espíritas não são lixo. As casas espíritas, elas precisam ser vistas como labor e oração. Como um núcleo de amor. Porque o que a gente tem que dar aqui é amor, é compreensão, é acolhimento. Eu estava falando com outro amigo meu, que nós tivemos aqui um amigo em comum, com a filhinha com a patologia cardíaca. Essa menina ficou maravilhosa quando os pais abraçaram a doutrina espírita. Veio a pandemia, fechamos o centro. Abrimos o centro e ele foi chamado muitas vezes. Eu via no Instagram a menina ainda com aquelas questões pós-pandemia, com a avó passeando, curtindo no Bonfim, no shopping. E eu pensava com os meus botões, mas ela tem uma patologia cardíaca. A menina chegou a sair da fila de transplante de coração. Aí ela adoeceu. E está já em estado vegetativo. Eu mandei uma mensagem para os pais totalmente espírita. Quem leu sabe disso. Mas é o que eu acredito. Eu não vou passar a mão na cabeça, nem criar nenhuma ilusão. Antes dela entrar nesse processo dela, né, de falência mesmo dos órgãos, eu disse: olha, sua irmã mora em outro estado, mas sua mãe mora aqui, ela não pode representar? Pode.
Ela nunca apareceu na casa espírita para fazer isso. E aí, nós temos que refletir se nós não somos também parecidos com essa pessoa, né? A gente só procura a casa espírita quando a gente está mal? Aqui é um depósito de lixo? Não. Aqui é um lugar de labor e oração. Eu aprendi com Carlos Bernardo Loureiro Cajazeira de Souza, né? Então, a fidelidade à doutrina é importante. Mas quando você quebra a confiança, o que é que acontece? Vêm os processos obsessivos, né? Então, não saber como estabelecer a diferença entre barbárie e civilização. A barbárie é quando a gente trabalha pela exclusão do diferente. Então, as pessoas que não chegam no horário, as pessoas que não fazem parte do estudo, eu digo, olha, pode voltar. Não vou te atender hoje, não. Isso é barbárie, porque Jesus ensinou que bateu a porta, abre-se vos á. Então, se eu não tenho essa compreensão, eu não posso tolerar, nem ter paciência pelas pessoas. Se todo mundo estuda que o absenteísmo aos trabalhos da casa, né, que a pontualidade aos trabalhos da casa faz parte desse processo aqui, se eu quiser uma barbárie, não tem um trabalhador para ficar comigo aqui. E aí? Né? Mas eu procuro o quê? A civilidade, que é a convivência na diversidade. Então, a pessoa chega aqui, está com um problema, mas faltou 3 meses a casa, aí vem, olha, eu estou precisando de ajuda, ore para fulano, ore para Beltrano. E, às vezes, na reunião de desobsessão, ao invés de estar trabalhando para o invisível, está na mente. O aluno tal, o paciente tal, o amigo tal. Não. Vocês pensem nisso na doutrinária. Para que vocês atraiam esses espíritos para eles ouvirem. Se a espiritualidade achar conveniente, aí ela faz um trabalho na hora da reunião mediúnica. Então, nós somos muito ignorantes. Eu adoro quando o Haroldo Dutra diz, nós estamos dormindo. A gente não sabe o que é ser espírita. A gente não sabe qual é a nossa missão dentro dessa doutrina. A gente não sabe o que é que veio fazer nesse planeta. A gente não sabe. E aí a gente quer trazer a metodologia da empresa para a casa espírita, da escola para a casa espírita, da loja para a casa espírita, das clínicas para a casa espírita. Não. Não é isso que a doutrina espírita quer. Ela quer mudança. E a mudança é de dentro para fora. Tá? Mas quando eu procuro a civilidade, eu tenho que me perguntar, qual é a minha zona de conforto? Eu poderia botar as pessoas para fora, mas eu entro numa zona de conforto. As pessoas continuam chegando atrasadas, continuam faltando, porque elas sabem que somos civilizados. Então a gente não vai envergonhar ninguém, a gente não vai falar de ninguém e continua com o mesmo vício, o mesmo hábito. Onde está a fidelidade à doutrina? Onde está a fidelidade à doutrina? Né? E qual é o meu ganho secundário quando eu não cumpro as regras estabelecidas e especificadas na codificação espírita?
qual é o meu ganho secundário? Mireia é minha amiga, eu vou faltar 3 meses, mas eu sei que meu ganho secundário trato Mireia muito bem, trato ela com amor, com carinho, dou um presentinho para ela, eu vou adorar. Mas você está acumulando um débito no seu trabalho espírita. Não sou eu, são vocês. São vocês que estão. Não sou eu, não. Então, mentiras, omissões, atrasos. Vocês estão quebrando a fidelidade, estão quebrando a confiança. E eu sinto, eu sou sinestésica. Eu sou uma médium sinestésica. A pessoa chega junto de mim, eu sinto tudo. Tudo que o outro está sentindo. Tem uma audiência. Não sempre, mas me avisam. Às vezes eu vejo. Então, qual é o meu compromisso na doutrina espírita? Mas tem gente que não vê nada, não sente nada. Só faz incorporar na reunião mediúnica. Então acha que o coordenador sendo sinestésico, o problema dele. Ele tem a obrigação de sentir tudo. Aí vem o que de Mireia? A civilidade. É problema meu quem está infringindo a lei de Deus? Tudo que foge ao meu controle, eu mantenho a distância ideal. A partir de quando eu verifiquei, há 2 anos atrás, os constantes ataques que eu sofria devido a displicências de algumas pessoas, eu mantenho a distância ideal. Aí o que é que acontece? Vai mexer no orgulho das pessoas, elas não vão dizer o que sentem, aí mexe na vaidade, ela não é melhor do que ninguém, aí joga praga em mim, E o egoísmo. Mas eu sou muito protegida. Não adianta fazer isso comigo não, porque volta. Mas volta pesado. Sabe por quê? Quando a gente não tem medo da diferença, quando a gente sabe que é protegido, a gente aceita todo mundo como a pessoa é. E eu não tenho diferença aqui. Pode ser uma pessoa que convive comigo há 30 anos, outra que convive há 6, outra que convive há 20. Mas eu procuro aceitar as pessoas como elas são. Por isso que na reunião mediúnica eu ouço muito. Eu sei com esse negócio de amor. Não sei se é amor não, que eu não tenho evolução. Mas eu acho que é mais essa questão da aceitação. De evitar a barbárie. Porque o problema não é meu. No momento que você tem consciência que o problema não é seu, você é protegido. No momento que o outro te julga, e você sabe que você não é aquilo do que estão dizendo que você é, o problema não é seu mais, não é mais seu. No momento que as pessoas sabotam um trabalho sério, onde você é coordenador, não é você que vai responder por isso. Aí você tem a serenidade. Aí você tem a calma. Talvez, as 2 moças que falaram na live de quinta-feira, elas tenham presenciado algo que eu internalizei de novo. O problema não é meu. Quem está acompanhando minhas lives, eu sou muito clara no início qual a finalidade da live. Então, se eu digo a finalidade, o problema não é mais meu. Se alguém vai ali para querer fazer alguma coisa, como uma botou, estou passando fome, estou fazendo isso, eu disse, olha, nós não fornecemos cesta básica. Mas o irmã Sheila tem, está aqui o endereço. Mandei o endereço. O problema é meu agora? Não. O problema deixa de ser meu. E passa a ser da pessoa que pensa mal, que sente mal, que age mal. E não quer saber de meditação. Para acalmar os pensamentos e sentimentos. Eu medito todos os dias. Se vocês entrarem 6 horas da manhã, eu estou meditando.
Acabo de meditar 8 horas da manhã. Aí eu faço a oração que eu envio para vocês. Todos os dias. Chova ou faça sol. Digamos que eu perca o horário. Aí eu vou, faço meus afazeres, depois eu me tranco. Minha mãe já sabe. E faço. É isso que me dá serenidade. É isso que me dá serenidade. É isso que evita com que eu me misture com o problema do outro. Tá? A ação fica melhor quando a gente segue a doutrina? E quando a gente deixa o sentimento florir? Sim. É preciso entender que as emoções como tristeza, solidão, alegria, vontade e desejo são comuns a todos e se referem a algo real que está passando e que difere como se lida com elas. Os sentimentos existem para lidar com a realidade. Gravem isso, gente. Isso aqui é a canja da Mimi, tá? O sentimento aparece em você para lhe mostrar a sua realidade que vive. O dia que vocês aprenderem isso, vocês vão se entender mais. Estou aqui conversando com um amigo ali, daqui a pouco, uma angústia em mim. Eu tenho que parar. Eu tenho que entrar em contato com essa angústia. Eu tenho que saber a causa dela. Tá? E se você nega isso, né, e não permite, você não vai conseguir entender a sua profundeza e trabalhar ela. É como uma praia em um dia ensolarado. Só vamos saber se a água realmente está quente se nos permitir encostar na água, colocar o pé e sentir. Agora eu fico fugindo, não vou entrar nessa piscina não, que ela é muito gelada. Eu não vou entrar na água não, porque a água, sei lá, tem um peixe ali, está muito salgada. Eu estou no mecanismo de defesa, o tempo inteiro. E é isso que nos faz sofrer. Não é a doutrina, não são os obsessores. Pelo amor de Deus. É o nosso pensar, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Tem gente que tem a vingança no ar. Irmã Ana chegou para mim e disse: minha filha, conhecer amigos é quando você vê as atitudes dessas pessoas recorrentes em sua vida. Então, digamos, eu chego para minha amiga e digo assim: vamos para o cinema? Não posso. Aí chega no Instagram, ela está com as 3 amigas no cinema. Eu chamei. Mas ela disse que não podia. Eu vou ter raiva dela? Não. Ela é que vai responder por isso. Na hora eu vou orar, vai chegar uma mágoazinha, mas eu vou conhecer quem é a pessoa. E a partir dali, a minha relação é responsabilidade sua. Chamei, você disse que não podia, e depois você estava em outro lugar. Então não recebam essas atitudes como ruins. Essas atitudes são maravilhosas, porque elas vão nos mostrar coisas que muitas vezes a gente não quer ver. Isso é que é legal, tá? O que fazer e como agir? Falar. Falar faz bem, eu digo a vocês, a gente só acaba a obsessão falando. Quantas vezes eu digo isso a vocês? Tá aqui, ó. E se relacionar pela verdade. Não é o fato, Catarina me chama para sair, eu digo: não, Cátia, eu não estou afim. Eu fui sincera. Agora, se ela se magoar, é problema dela. Agora, se eu estiver mentindo, dizendo que não estou afim, estou traindo, repare que eu falei lá sobre confiança, quebra a confiança. Que tipo de espírito eu vou atrair? O obsessor. Então é o nosso pensar, sentir e agir que faz com que a gente vá para o buraco, não é o obsessor.
tá? Então a gente precisa falar mais o que sente, tá? E a relação social. Coisa interessante, Sônia falou uma coisa para mim outro dia com o grupo todo, Neide falou a coisa, passou? Passou. Depois que você falou, passou? Tá. Sônia passou? Depois que falou? Pronto. Basta falar. Eu fiquei de mal com você? Fiquei com você, Sônia? Deixei de lhe amar por causa disso? Não, porque o problema não é meu. Quem se magoa é que está com problema. Quem se aborrece é quem está com problema. Eu não tenho problema com ninguém. Posso tomar um susto na hora, mas eu não tenho problema com ninguém. Porque quem fez, irá responder. Ou nesta vida, ou na próxima. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É a lei de ação e reação, causa e efeito. Não se iludam, porque senão vocês vão construir uma vida miserável, tá? Nós temos o livre-arbítrio, né? Então eu trago aqui do Livro dos Espíritos. Lê aí, Caterine, para me ajudar. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, somos esclarecidos que o espírito, quando criado por Deus, nasce simples e ignorante, começando a sua jornada evolutiva. Em pluralidade de existências, o espírito progride intelectual e moralmente na busca da perfeição, tendo nas provas e expiações as lições educativas. O espírito se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal, desenvolvendo o intelecto, o livre-arbítrio, o amor, a moral, a responsabilidade, a consciência e a capacidade de escolhas. Somos nós que evoluímos pelas nossas escolhas. Acabou. Na questão 121, sabemos que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal, conforme o uso do seu livre-arbítrio, pois que Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. A responsabilidade não é dos espíritos, não. A responsabilidade não é de coordenador nem presidente de casa espírita, não. A responsabilidade é nossa. É o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Então não venha culpar que a CEB, porque Marcelo, porque fulano. Não, somos nós. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ser vítima. Tá? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, esclarece. A consciência é, pois, como diria White James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Aí é a consciência, porque está as leis de Deus. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos que viver, agir e pensar. É indivisível, pensar e sentir é indivisível. A gente pensa e sente, e a gente tem que estar constantemente no processo de autorregulação. Eu penso mal, sinto mal. Eu penso bem, sinto bem. Né? Eu desejo mal porque tenho inveja, aí eu tenho que me autorregular. Eu excluo, eu vou ser excluído. Eu ajudo, eu vou ser ajudado. Essa é a grande questão. E depois a gente começa a achar, não, o obsessor pegou. O obsessor não pega ninguém. Ele apenas se aproxima por afinidade. São as afinidades, tá? É como os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. Os sentidos físicos enganam, apenas distinguem a aparência das coisas. E nada seriam sem o sensório, que agrupa, centraliza suas percepções e a transmite à alma. Esta registra tudo e tira o efeito útil. Assim, como existe um organismo e um sensório físico que nos põe em relação aos seres e às coisas do plano material, assim também tem no mundo espiritual.
Então eu adoro sair com Marcela, a gente tem 1000 afinidades aqui no mundo corporal. No mundo espiritual é igual. Eu pego uma taça de vinho para beber, é a primeira, é a segunda, é a terceira, eu estou atraindo espíritos. Ah, mas eu gosto. Continue. Continue. O espiritismo é proibido proibir. Agora, se responsabilize pelas suas atitudes. Todo comportamento gera uma consequência. Agora, tenha responsabilidade, no sentido de que, se eu tomei não sei quantas taças de vinho, eu não devo participar de uma reunião mediúnica. Não participe e vá continuar tomando vinho. E ninguém deve julgar e nem criticar. Porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Agora tem a probidade, a responsabilidade de dizer: olha, hoje eu não vou participar não, que ontem eu estava numa festa e tomei umas 3 garrafas de cerveja. Isso é respeito aos desencarnados, não é a mim não. Para que a gente tenha uma reunião sadia, eficaz, de cura, né? E eu trago o dever. A obrigação moral, que eu acabei de dizer, que é a lei da vida. É o dever moral de cada médium, de cada espírita, de cada frequentador de uma casa espírita. Mas é difícil de cumprir. Por quê? Porque tem um antagonismo. Quem fala de antagonismo é Freud. Os convites da vida e as responsabilidades da casa espírita, né? Eu tenho muita ambição e abro mão, muitas vezes, do trabalho que eu me responsabilizei antes de reencarnar. Então, a gente precisa ter essa compreensão desses antagonismos. E o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte. É isso mesmo que você quer fazer? Você quer mentir, quer enganar, quer beber, quer falar mal, quer destruir? É isso que você quer? Depois não se queixe que tem muito sofrimento. Não se queixe que tem muito sofrimento. Eu estava fazendo uma avaliação hoje na minha meditação e dizendo assim: nossa, quanta serenidade eu adquiri em 2 anos. Eu não estou dizendo que eu não tenho problemas. Problema eu tenho muitos. Serenidade para passar por eles. Saber que vai ter o momento certo. Que tudo está sob o comando de Deus. Que nós iremos passar as vicissitudes da vida de cabeça erguida. E o mais importante, em todo esse momento, o aumento da percepção é inevitável. Aí você vai vendo quem são seus amigos, vai vendo quem é que gosta de você, e é natural, seleção natural. Agora, cabe, no meu caso, amar a todos. Cabe não julgar, cabe não criticar, mas cabe a mim também escolher. Né? Então, pensem sobre isso. Tá? E eu trago aqui por final, Joana de Ângeles, que eu achei lindo. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que não experimentastes não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que neste momento, né, Deus está sobre o comando e todas as vicissitudes e sofrimentos, estou falando de mim, que eu esteja passando, é porque vai nascer uma nova Mireia. Vai nascer uma pessoa muito melhor do que o que era antes. E se vocês acreditarem, vai acontecer com vocês também. Aí
Eu só tenho uma palavra, uma frase para dizer. Isso se chama fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Tá? Agora, Pôncio Pilatos deve estar respondendo durante muito tempo o fato de lavar a mão diante dos antagonismos. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, não faz mal não. Isso aqui não faz mal não. Fazendo isso não faz mal não. Aqui não faz mal não. Mas eu tenho verificado que essa serenidade adquirida vem muito de uma disciplina do pensamento, do sentimento e da atitude. E da sinceridade. De falar e ser sincero, falar com amorosidade. Chegar para a pessoa e dizer a verdade com amorosidade, ao invés de excluir, que é a barbárie. Mas falar com amorosidade. Porque o outro acha que a gente tem que suportar tudo. Mas ele tem que suportar tudo? Só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você, né? Então eu acabo aqui minha palestra, desejando a vocês muita paz, que vocês consigam refletir sobre isso. Não foi uma palestra fácil, que envolve muita psicologia e envolve muita verdade, que a gente gosta de botar debaixo do tapete, né? Mas se foi oferecida a mim, é porque eu tinha que ouvir e aprender. Grande beijo no coração e vamos para a segunda parte do nosso trabalho, tá?